tudo bem? Eu sou a Gislene Espanholo e este é o seu Podnext. No episódio de hoje, nós estamos recebendo duas eleitas neste ano 2025, agora em setembro. Calma que eu não estou confundindo as coisas. Lá em Sales Oliveira, nós tivemos eleições suplementares. E elas, a Mônica Favarin, que está aqui comigo, que até então era candidata a prefeita, e a Natália Martins, que era candidata a vice-prefeita, foram eleitas com 53,64% dos votos válidos. E para conduzir esse bate-papo bem interessante, está aqui ao meu lado o Roy, diretor-presidente da Next. Tudo bem, Roy? Tudo. Mais uma vez estou aqui para a gente fazer um bate-papo legal, explicar um pouquinho mais sobre a política, né? De uma forma descomplicada para todo mundo. É isso aí. E vocês, meninas, muito bem-vindas aqui no Podnext. É uma honra ter vocês aqui, que assumiram agora a prefeitura, né? Deve estar uma loucura. Sim, muito obrigada pelo convite, pela recepção. De fato, ainda vamos assumir. Protocolamos o pedido aí de transição de governo, a diplomação está marcada para 14 de outubro, e a posse dia 17 de outubro. Olha, e como que tá a expectativa, Natália? Bom dia, obrigado, né, pelo convite. Nós não assumimos ainda, mas o trabalho já começou e está assim, intenso. A gente está esperando, né, a liberação, né, da transição, mas enquanto isso já fazendo as nossas tratativas já, né, de cargos, diretores que trabalharam com a gente, né, e também a gente, como vereadora, já sei alguns problemas da cidade, então a gente já está trabalhando já em questões para poder já entrar na prefeitura e já começar, né, o que a gente se propôs a fazer, que é cuidar das pessoas de uma forma humana, de uma forma digna, colocar essa cidade nos trilhos de novo, que precise muito. Para quem não sabe, a Natália é vereadora em seu segundo mandato, né, Natália? Isso, E agora você deixa o cargo de vereadora para assumir vice-prefeita. Isso, eu saio, né, tem a última sessão ainda, né, na primeira sessão de outubro, depois o André Brazão, que é meu suplente, assume a minha cadeira. E a Mônica é advogada. Sim, sou advogada há 15 anos. Agora vamos trazer esse conhecimento, né, a experiência de vida, tanto profissional quanto pessoal, para poder cuidar, igual a Natália falou. Sempre foi a bandeira da nossa campanha, cuidar de pessoas. Porque cuidar de pessoas é cumprir aquilo que a Constituição nos manda, né? Saúde, educação, cultura, lazer, esporte. Então, para resumir, essa era a nossa frase. Cuidar de pessoas, vamos cuidar de pessoas. E duas mulheres no comando, hein, Roy? Muito legal. Aliás, primeira prefeita, né? Sim, primeira prefeita. Primeira prefeita mulher, de Sales primeira Oliveira. prefeita. Prefeita Sim. de Sales Oliveira. Não primeira candidata, mas primeira eleita. Sim. Mulher. E me conta, a gente estava batendo papo, conversando um pouquinho ali sobre essa dificuldade de entrar já num começo de governo, né? Porque já começou e agora tem essa transição toda. Qual é a maior dificuldade para vocês em olhar agora e falar, tá, ganhamos, vamos assumir? Qual que é o próximo passo? Como está isso dentro de vocês? Não, a expectativa está muito boa, a gente tem noção da responsabilidade, das obrigações, e a gente conta com a transição clara, transparente, para que de fato possamos, assim, reconhecer como estão as coisas, os trabalhos que vêm sendo executados, as condições que se encontram a prefeitura, seja financeira, seja operacional, e a partir dali dar continuidade nos trabalhos. Porque a ideia é essa, que as pessoas não sofram esse momento atípico que nós estamos passando politicamente falando. A ideia é que os serviços públicos continuem sendo estruturados, serviços prestados, com a qualidade que o nosso povo merece. Porque o nosso povo é excelente, excepcional, eles são incríveis. E como se deu essa transição aí sua, né, para prefeita de Sales Oliveira? Você é advogada, mas já tinha uma experiência no poder público. Sim, eu já venho de uma experiência em 2019, finalzinho ali, eu fui assessora jurídica por um tempo dentro da prefeitura. Em fevereiro de 2020 eu fui para chefe de gabinete, então fiquei ali em 2020, né, como chefe de gabinete. Já conheço um pouco ali da sistemática. Poderia ter conhecido mais se não fosse o ano da pandemia, então precisamos nos, né, direcionar naquele momento para a pandemia, o que prejudicou um pouco, conhecer um pouco mais os sistemas, porque tudo travou, né? Os outros departamentos, de certa forma, ficaram travados, o poder público, todo mundo assistiu, né? Tanto que a gente teve que se reinventar na educação, que é a bandeira da Nath, inclusive, porque ela é professora também de formação, e
E a gente, agora sim, né, precisamos de fato dar continuidade em tudo lá dentro dos trabalhos, com essa experiência que a gente conseguiu aí ao longo da carreira, somada com a Nath, e mais toda a equipe, né, dos servidores. Temos muitas cabeças para pensar em prol do bem comum. Não, e todo mundo vê, ganharam uma eleição, prefeita, vice-prefeita, já era vereadora, mas e o particular e a família nisso tudo? O que pensa? Porque assim, a turma não tem ideia que a família está por trás de vocês, precisando ajudar, auxiliar, dar suporte para que tudo isso aconteça. Foi um desafio. Nas minhas 2 campanhas, né, a minha família é bem numerosa, tenho 7 irmãos, 19 sobrinhos. Olha. E minha mãe, ela tá passando por um processo, né, de demência e tudo, a gente abandona um pouco, mas a família acaba agregando, né, Então, essas campanhas, a campanha a gente tem que se dedicar demais. Toma muito tempo. Muito, e assim, acaba sacrificando um pouco. A gente pede até desculpas, né, para as pessoas que a gente não conseguiu chegar em todo mundo, porque além de tudo isso, essa campanha foi muito curta, muito rápida. Mas assim, a família ajudou bastante, eles não gostam quando a gente fala, né, a gente vai se envolver. Meu pai, desde a primeira vez, falou, olha, é o seguinte, tudo bem, eu não queria, mas já que você vai, aí ele me pediu uma coisa desde a primeira, olha, você tá indo, mas você tá indo com o meu sobrenome. Ele falou, cuidado, né? Cuidado. E isso aí, claro, né, Legal. A gente mora numa cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo e acaba, quando as coisas saem um pouco dos trilhos ali, a família que sofre, né, eu tenho um sobrinho de 15 anos que mora, inclusive, comigo. Quando eu fui a primeira vez candidato, ele era menor, um dia ele chorou, falou assim, mas eu tô escutando eles falarem uma coisa que você não é. Aí até você construir isso na cabeça da criança e tudo. Mas enfim, acaba sendo bacana, porque de uma certa forma, primeiro dá uma divisão na família, depois une e ajuda bastante. E pra Mônica deve ser mais difícil ainda, porque também é mãe, né, Mônica? Sim, sim. De fato, foi um grande desafio aí para a família. Os meus pais ficaram sabendo depois que a gente, inclusive, colocou o nome para pré-candidato. Foi assim. Chegou a surpresa, a carta surpresa. Eu até brinquei com o pessoal assim que foi aprovado o nome na convenção. Falei, gente, eu preciso de avisar minha mãe. Né? E a minha mãe até brincou comigo e falou assim: bem que o médico me dizia que filho é para sempre, desde o dia que você descobre que está grávida. Né? E ela vem sofrendo junto comigo, né? A ansiedade da campanha. Aí depois o pós-eleita, e agora ela já sofre os resultados, né? Se vem resultados, como vai ser, você vai trabalhar, vai conseguir, vai dar certo, vai dar tudo bem. Então a família, de fato, sofre muito, mas durante a campanha eu vi algo que a experiência de vida, tanto profissional, né, da própria pessoa aqui, não tinha me trazido. Eu sei que meu pai sempre foi uma pessoa muito lidada, sempre gostou muito de estar ali, de ajudar. E durante a campanha, eu pude ver que, como mãe, igual você mencionou, que a minha missão de mãe, ela vai muito além. Algumas pessoas me procuraram e falaram, olha, eu não te conhecia pessoalmente, eu te conhecia pelas redes sociais, mas eu conheço seu pai. E seu pai fez um negócio pra mim uns 20 anos atrás. Seu pai fez algo pra mim, ainda um moço até me falou, a gente tinha acabado de vir morar pra cá. E seu pai tinha um ninho, ele falou, e ele que acudiu a gente tava perdido. E ele falou, vai num palheiro, meu pai mexe com isso, que ele leva vocês na fazenda, porque ele roda essas fazendas, e ele leva vocês. E esse moço falou assim, olha, e essas pessoas me falaram, por conta dele, nós vamos dar um apoio à senhora. E uma das moças até falou, porque o fruto não cai longe do pé. E eu falei, olha que incrível. E aí até me deu uma chave, tipo, na missão mãe, né? Eu sempre gostei de ser muito firme com as minhas meninas, de ensinar princípios. E eu falei, olha só, o que eu faço aqui hoje, talvez nem eu. Porque a gente fala aquela frase do plantio, facultativo, colheita obrigatória. Eu falei, pode ser o que eu planto hoje, as minhas filhas vão colher, porque eu estou colhendo o que o meu pai fez. Então, essa experiência da campanha foi muito incrível para mim. Foi algo assim, eu falei, olha, como que a gente não passa nenhum processo sem ganhar algo, né? Teve momentos de sofrimentos? Claro, por óbvio, mas tiveram muitos momentos bons. Muitas pessoas vindo, trazendo ideia e reativando a fé na política, nas pessoas. Nos adolescentes, né, Nath? Sim. A gente teve até uma fala de uma mãe. Eu falei, olha, se a eleição não for nossa, a minha missão está cumprida como advogada. A minha missão está cumprida aí quando um jovem de 20 anos gostou da ideia política, escutou os projetos, escutou os planos e teve fé que, de fato, eles podem... Se interessou em querer mudar, né?
Isso assim, Legal pra mim. demais. Falei, já ganhei ali. Não era só a urna, né? Porque quando a gente sai pensando, né, nisso, a Nath, ainda como professora educadora e vereadora, não é só a urna, né? É uma missão. Eu vejo que a política hoje é uma missão. Às vezes alguns deturpam, né? Levam para um lado ruim. Não vamos ser negligentes também. Mas que legal que tem aqueles que a gente pode, assim, de fato, reativar essa fé nas pessoas. Que legal, né? Muito Quanto bom. mais ainda nos jovens, né? Que são o nosso futuro. Eu brinquei com muito deles. Falei, a tia, eu até brinquei com ela, a tia vai cuidar de vocês, porque vocês vão cuidar da gente depois, viu? Já estamos deixando combinado. Bem por aí. Eles riam, as crianças riam, tipo, legal, isso foi muito bom. Ô, gente, agora, claro que vocês têm muitos desafios pela frente, né? Porque todos os gestores têm, independente se a cidade é maravilhosa ou não, sempre tem problema, tem desafio. Na visão de vocês, atual, qual é o principal problema lá de Sales que vocês têm em mente, assim, que precisa de uma resolução? Temos grandes problemas, mas a gente sempre gosta de dizer, a saúde sempre é a prioridade, porque a pessoa saudável faz todo o resto, né? Ela estuda, ela se diverte, ela cuida de outras pessoas. Então, a gente vê na saúde ali hoje uma necessidade de um pouco mais de agilidade em alguns pontos, né? Mantendo sempre a estrutura, assim, cuidando. Eu sou advogado previdenciarista, então eu sou a favor, de fato, deste cuidado, porque dependemos muito dele, meus clientes dependem muito, muito desse cuidado com a saúde, mas também temos outros pontos sérios, né, para se olhar, para a educação, já temos muitos questionamentos. Eu estava de vice-presidente do CMDCA, né, que é o Conselho Municipal da Criança lá, então já temos uns questionamentos dentro ali das escolas, de falta de alfabetização no momento correto. Temos um problema crônico da água que atinge alguns bairros ali. Então, assim, a limpeza pública, que é muito questionada, a logística da limpeza pública. Então, são vários desafios, né? Dentre os outros, assim, menorzinhos. Esses são as dores, que eu costumo chamar de dores, que a população mais nos apresenta. Porque eu falo, o gestor é aquele, né, que vai tratar a dor da população onde ela está necessitando. Ele tem que escutar a população para trazer, de fato, um governo humano. Senão fica um governo engessado, não atinge o fim a que ele se destina. Então, é uma missão. E falando da experiência como vereadora, né, inclusive todas as propostas que a gente trouxe na campanha foi de ouvir, né, durante esses 5 anos já de vereadora, a população. Mas o que mais preocupa hoje, né, que a gente precisa chegar até lá e ver realmente, mas como eu já acompanho, né, as audiências públicas do financeiro, é o financeiro. O financeiro hoje a gente sabe que não está legal, como em todo o país, mas assim, a preocupação é grande ali. E foi o que a gente falou em toda a campanha, né? Precisa ter, primeiro, a responsabilidade de cuidar do financeiro para a gente poder, né, com o que ainda resta para a gente ali, oferecer os serviços públicos de qualidade. A gente não pode parar os serviços públicos por conta de negligência de outros, né, que passaram por ali. Então, a questão é essa, quando a gente realmente chegar até lá, né? Porque a gente já tem alguns funcionários, isso também tem sido bem legal, os próprios funcionários, mesmo fora de transição, já vindo trazer informalmente, assim, questões de que dá para fazer diferente, que dá para poder mudar sem sacrificar as pessoas e pensando nessa questão do financeiro. Eu acho que isso a gente vai ter que ter uma responsabilidade muito grande de saber o que vai, né, de como a gente vai conduzir isso, porque a gente sabe que a arrecadação caiu já no primeiro quadrimestre, tem ainda restos a pagar, tem uma série de coisas. Então, a preocupação grande porque pro serviço, a gente tem ideia para tudo. A gente tem ideias e tem pessoas muito assim... o legal é que quando a gente ganhou, as pessoas vêm a falar até de voluntariado. Olha, vamos juntar todo mundo, se precisar de cuidar de uma praça, se precisar de pintar a prefeitura, porque a nossa prefeitura é bem, né, tá bem assim, precisando de uma repaginada. Então, isso aí, eu não me preocupo com a questão de trabalhar, porque todo mundo tá para isso mesmo. O que a gente preocupa mais hoje é a questão financeira, mas eu tenho certeza que a gente vai ter ideias e também nós já sabemos que os nossos deputados já se colocaram à disposição em ajudar, porque nós sofremos um pouco com isso de buscar recursos, eu falo do meu grupo de vereadores, buscar recursos, conseguir, mas a dificuldade em executar, né? Porque a gente, no legislativo, a gente não executa, né? Isso é um desafio que eu venho nos 5 anos explicando para a população. Olha, o próprio nome já diz, né? Executar não é como vereador, mas o tanto que a gente brigou e batalhou e chegou a quase perder verbas, então a gente tá... a preocupação é essa, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer o melhor para nossa cidade. Você sabe o que eu acho bacana?
Prefeito e vice-prefeita. Porque todo mundo tem a ideia que um vice-prefeito é uma figura ilustrativa, né? Que não participa, ganhou, fica aqui quietinho. E, na verdade, dirigir um município, administrar toda essa máquina é um grande problema, porque você tem diversas pastas, setores, funcionários, lidar com os recursos, e você ter alguém para auxiliar é bom demais. Então, eu já dou os parabéns na largada, porque é difícil, viu? E eu sou funcionária pública. E já trabalhei muitos anos no Departamento de Educação. Por questões políticas, a gente sai ali, fica um pouco afastado, mas a minha vontade, e eu acho que a Mônica já sabe disso, é trabalhar na educação com o pessoal e ajudar em todas as áreas. Porque eu falo, a Mônica não teve... Ela sempre esteve com a gente, ela sempre... Eu falava na campanha que ela foi nosso cérebro, né? Todo passo que a gente dava, a Mônica ia junto, falou, não, vocês estão certos ou vocês estão errados. Mas a questão de já saber de todas as áreas, né? De todos os setores, porque a população procura o vereador. Então, eu acredito que quando a gente foi decidir, que foi no dia mesmo, ela já falou que a decisão foi assim, foi uma surpresa para todos, mas a gente pensou, primeiro, a experiência da Mônica como já trabalhar no serviço público há um tempo, mas também com a questão da advocacia, e comigo que estou aí com os problemas, assim, sabendo de tudo, porque a população procura. E procura quem? Procura, às vezes, o da base oposta ao prefeito, né? Porque fala, não, se ele vai querer fazer alguma coisa. E, realmente, a gente trabalhou muito, nosso grupo de vereadores, a maior parte das matérias legislativas foi sempre nossa. É um grupo muito bom, os meninos lá, a Mônica chama a gente de meninos. Os vereadores. Eu fui a única mulher eleita infelizmente, nesse mandato. A gente já fez história já na presidência. A gente nunca teve uma mulher presidente. Aí, no mandato passado, a Cláudia, que é do nosso partido, também foi a primeira presidente. Depois do mandato dela, fui eu. E nós fizemos 3 mulheres na legislatura passada. Infelizmente, voltei sozinha. E, infelizmente, agora a Câmara vai ficar só de homens de novo. Mas... Então, agora a gente tem uma Câmara só de homens e uma prefeitura com 2 mulheres. Muito bom. Ficou até legal, né? Muito bom. Agora, gente, nesse ato aí, da impugnação do prefeito anterior, novas eleições, vocês assumem só 14 de outubro. Quem está comandando a prefeitura é o presidente da Câmara? O prefeito interino, é o presidente. Presidente da Câmara, né? E tem uma abertura para vocês, para ter ali um governo de transição? Como que tá isso? A gente fez o protocolo, né, de acordo com o que manda aí a lei, mas ainda não tivemos o retorno. Até vindo para cá, eu e a Nath estava conversando, falei, olha, eu preciso de conversar com o Thiago para poder ver, o decreto de transição, para que as pessoas já possam entrar ali e já entender o que está acontecendo, que os servidores possam, de fato, nos passar as condições que estão. Porque a Nath falou, alguns já nos procuram, já com outras ideias novas, olha, precisa assim, precisa assado, quando vocês começam a transição, estamos aguardando. Acredito que ele vai ser uma pessoa bem receptiva, sempre o foi. E eu até falo, igual ela fala com os meninos, da Câmara. Embora hoje a nossa base seja menor ali na Câmara, mas a promessa para a população dos 9, 11, eu e ela, foi igual. Foi, de fato, fazer o melhor para essa população. Então, eu acredito que seremos os 11, ainda que, de fato, haja algumas divergências, às vezes, de posicionamento, de tese. Isso acontece, é natural, né? No mundo é natural, na sociedade é natural, quiçá na política, mas que nós possamos sim trabalhar juntos. Já falei, vou depois conversar com os meninos lá na Câmara também, para a gente poder alinhar, para eu também ver as dificuldades que eles já enxergam, porque 11 pensam melhor que um só. De fato, nós todos estaremos ali, nos doando, recebe, mas todos ali estão, de certa forma, doando tempo de vida a troco desse, esse valor mas vai tempo de vida, vai ensinamento, vai tudo isso para a população, e que a gente possa, de fato, se unir agora em prol dessa população nossa, do nosso povo, porque a eleição acabou, eu sempre falei, pessoal, até para o meu grupo, partido político acabou depois da eleição, no outro dia, Salles Oliveira, são quase 12 mil habitantes, que Deus nos destinou, a missão é com a nós. Não só nós duas, com os 11, Porque é complicado, né, Roy? Aquela história do tipo, trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Assumir a prefeitura assim, né? E ainda mais com problema, né? Porque todas as prefeituras hoje no Brasil têm problemas.
tá falando disso há pouco. Problema de precatório, problema de saúde, problema de segurança, problema de manutenção da cidade, enfim. Lidar com tudo isso não é fácil, não. Principalmente, não são mais 4 anos, agora são 3 anos e 2 meses. 2 meses e pouquinho. E já tinha passado pela sua cabeça, Mônica, de ser prefeita um dia? Olha, Dá uma olhada na vida. Parou pra pensar. no passado, eu confesso assim, que eu até cogitava a possibilidade se eu poderia agregar ali. Eu não gosto, eu tenho umas neuras, né? Que eu não gosto de entrar onde eu acho que eu não vou agregar. Então, eu sempre tinha essa, talvez essa posso dizer assim, insegurança. Será que lá eu vou agregar ou não vou agregar? E aí chegou um momento que eu tive essa tranquilidade, porque eu sempre vou, eu até falo para eles, eu falo, olha, eu não estou me sentindo em paz. Então, se eu não estou em paz, ninguém faz eu fazer. Eu sou ranheta nessa parte, sabe? E eu falei, eu tinha que estar me sentindo em paz para fazer, porque aí eu sinto que, de fato, eu estou preparada, que chegou o momento. E foi ali, de fato, eu senti, eu falei assim, olha, é o momento. Eu vou e eu acredito que eu vou sim agregar. E foi, de fato, muito bom as pessoas que abraçaram essa ideia. A gente foi aí, na grande maioria, com raríssimas exceções, absurdamente bem respeitadas, bem acolhidas. Até com quem, de fato, a gente brinca, quem é roxo do outro lado, até ali. Então, foram raríssimas as exceções que eu tive alguns ataques. E isso foi muito bom, porque você vê o tanto que a população, de fato, ela mesmo que ela tenha uma posição política diversa, ela te respeita e ela te acolhe. E é nisso que eu gosto de Salles Oliveira. Né? Que, embora a gente tenha partidos, às vezes, diferentes, que a gente ainda sabe se respeitar, se cuidar, se acolher. Assim como a gente tem, né, times de futebol diferentes, religiões diferentes. Mas tem que ter respeito, né? Quando eu fui vice-presidente da OAB, eu sempre falava nas entregas de carteira. Pessoal, o advogado é aquele que as teses brigam. Na mesa de audiência, no processo, na petição, as teses se matam entre elas. Mas os advogados saem dali, se abraçam, tomam um café juntos e trocam ideias e posicionamentos, ensinamentos, vivência. Eu sempre falava isso nas entregas de carteira. Porque a gente não é inimigo porque as teses são inimigas. Defenda a sua tese, defenda o seu cliente daquilo que te manda. Mas ali fora, nós somos amigos e a gente se respeita enquanto profissional. E sempre tive assim, uma acolhida muito boa. E estou muito feliz com a missão. Lógico, preocupada, claro, porque queremos fazer um bom trabalho, mas muito feliz com essa missão que agora nos foi reservada. Né? E o interessante é que foi chapa pura, né? As duas do mesmo partido. Teve coligação ou não? Sim, com o Podemos. Com o Podemos. Mas eles não acharam, não quiseram no momento indicar nenhum candidato. Então, vamos nós. E numa campanha curta dessa, teve alguma curiosidade, algum fato inusitado? Algo que vocês não esperavam, um presente, um comentário? Eu acho que foi aquele adolescente, foi o que mais me marcou, da mãe com o adolescente, que ela estava na dúvida se votava ou não. E uma conversa nossa que... A minha experiência de campanha, para vereadora, eu nunca faço uma campanha muito intensa. Eu tenho um pouco de... Sabe, não é aquela coisa matar e morrer pelo cargo. Eu sempre fui muito tranquila nas minhas campanhas, sempre... o pessoal até que fica por trás me cobrava muito, você corre o risco de não ser eleito, eu falo, porque... Mas a experiência de trocar a experiência com pessoas, a gente fala assim, nossa, eu às vezes reclamo da vida, mas... E teve uma senhora que inclusive eu sumi do dia da caminhada, né? A hora que eu olhei, tinha várias ligações perguntando onde eu estava, eles acharam que eu tinha passado mal. Mas uma senhora que me parou e contou a história de vida dela, eu já conhecia, mas não sabia a fundo, e ela amputou a perna, ela precisa de uma prótese, e ela me contando o que ela faz em casa, né, sem naquela situação, né, na cadeira ali, e ela limpa, cozinha, lava, e eu falei, gente, às vezes eu fico pensando, nossa, hoje eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, será que eu consigo? E isso me marcou bastante, e a gente não conhece a realidade, às vezes, daquela... Às vezes julga sem saber, né? Então, essa experiência de primeira vez, muito intensa de campanha, mexeu muito comigo. Inclusive, eu até fiquei... Depois que acabou, fiquei um tempo assim... Fiquei até doente, fiquei um pouco mais em casa, porque é um choque de realidade muito grande. A gente acha que a nossa vida é difícil, que nós temos problemas, mas... São muitas pessoas pessoas que não aparecem, pessoas que se escondem ali, tipo, né, que a gente sabe que o assistencialismo é grande, que muitas pessoas vivem disso, mas quem realmente precisa não aparece, e é onde o poder público precisa
de chegar, né? Então eu falei, isso é um desafio também. E essa questão desse adolescente que a Mônica falou, eu já dei aula na cidade há um tempo, então eu encontrava alguns ex-alunos ali e tal, que me falavam algumas experiências muito legais de ouvir minhas posições na Câmara, de ouvir tudo. E esse adolescente, a mãe falou, não, eu confesso que eu não estava me sentindo bem em votar em vocês, mas o meu filho ouviu vocês num discurso que tinha mais pessoas e falou, mãe, não tenha dúvida. As meninas, porque lá a gente ficou com as meninas contra os meninos. Inclusive, a hashtag lá nossa era Tô com as meninas. Então, ele falou pra mãe, eu tô com as meninas. E, assim, isso é muito legal, porque a gente acha que, às vezes, os jovens estão descrentes de tudo, não querem saber de política, você vai conversar, eles não sabem nem como funciona, nem como é o andamento da política no país, na cidade, então. E aí a gente despertar, né, nessas pessoas, isso, pra mim, foi marcante. Ah, é legal. A gente tem uma deputada parceira nossa. Antes dela ser deputada, ela era a primeira dama. E chegava muita reclamação de mães, de autistas. Olha, a gente não tem um lugar para levar nossos filhos. E ela sempre tentando ajeitar, ajudar, ajustar para que as coisas funcionassem. Até que um dia ela falou, deixa eu ver como é o seu dia. E passou o dia com essas mães. Falou, menino, esquece. Você só vai entender quando você viver. Quando você estiver junto. E é o que você falou. Enquanto você não está ali, você tem uma ideia. A partir do momento que você conhece, muda muito, né? E eu acho que é bacana essa coisa do contato, de estar próximo da população, porque tem muitos gestores que vou dar um passo para trás e vou fazer um projeto aqui, vai dar certo, mas você tem que estar presente, você tem que entender o funcionamento de todo mundo, de todos os bairros, de todas as casas, para poder fazer com que os projetos sejam funcionais, digamos assim, né? Eu acho muito bacana isso. E quanto mais vocês fizerem, melhor. Melhor para vocês, né? E aí eu vou puxar a sardinha aqui pro nosso lado, para esse Claro. canto aqui, porque mulher é multifacetada, né? Lógico. Faz várias coisas ao mesmo tempo. Tem sensibilidade. Não, homem, se tiver que caminhar e cantar, não vai funcionar. Duas coisas, mulher consegue. Graças a Deus. Alguns homens, durante a campanha, falaram isso pra gente. Não, a gente vai ficar com as meninas agora, porque mulher é isso e tudo. Ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E durante a campanha, você, Mônica, citou que vocês trabalharam muito em cima do cuidar das pessoas, né? Mas, além disso, teve alguma bandeira que vocês divulgaram, que vocês se posicionaram para que logo seja colocada em prática? Algo muito específico, não falar, olha, isso vai ser de imediato, né? A gente quer, por exemplo, igual na saúde, já ver de imediato como reduzir essa fila de espera, né? Através de parcerias agora, depois na transição, vendo essas possibilidades, porque depois de eleita que as portas, de fato, começariam as tratativas, né? Já conversamos com alguns médicos que fazem parte ali da possibilidade de mutirão depois da eleição, então já tem. Agora lá na água, por exemplo, esse problema da água, a gente precisaria pelo menos um reservatório, de acordo com o pessoal técnico da área. Então, são coisas que a gente já quer disparar. Mas, igual a Nath disse, né, temos esse problema financeiro aí pela frente também, para ver se é algo que vai ser, de fato, imediato, né, ou se demanda um pouco mais de tempo. Então, temos sim que ter esse cuidado, mas também ver que os serviços não sejam desabastecidos por conta de, talvez, erros do passado aí, né, que a população não sofra por isso. Não é uma grande missão. Uma coisa que ela falou que eu acho muito bacana. Geralmente, quando se assume uma prefeitura, há uma relação entre o atual com o ex, né? Ah, a culpa é dele, a culpa é dele. Ela já falou isso diversas vezes. Cara, foi, vamos pensar na frente, vamos resolver. Que eu acho que é isso também que falta para muito gestor por aí, viu? Porque essa cabeça tem que estar voltada para daqui para frente, agora. Óbvio que tem que ter uma responsabilidade do que foi, mas vai chorar o leite derramado toda hora, não dá, né? Não adianta, não caminha, né? Eu tenho que chegar, ver qual é a realidade que eu tenho. Eu sempre, já falo para os meninos também. Quais são as cartas que estão na mesa e vamos trabalhar. Né? Eu tenho que fazer o meu melhor nas condições que eu tenho, até que eu não tenha condições de fazer melhor ainda. É isso aí. Muito bom. Né? Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida, não? Tô feliz já com muita coisa que eu ouvi Eu também. aqui. Saber que uma cidade tem um caminho diferente. A gente conversou um pouquinho antes de estar aqui gravando e
o senador fala sempre que quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Senadores Alci. Senadores Alci lá de Brasília. E é isso, ainda bem que elas gostam e querem fazer diferente, querem fazer por onde para ter uma cidade evoluída e dar o próximo passo e a população ter tudo que merece, né? Porque hoje em dia não tá simples, nem fácil. Inclusive na campanha, eu já comentei com ele que eu usei essa frase, né? Porque a gente tem problemas já grandes de abstenção de votos, né? Desde campanhas passadas. E a gente sabia que essa seria maior, porque é atípica, o pessoal é revoltado com o que aconteceu, revoltado com a justiça, revoltado com uma série de coisas. Então, esse foi um desafio grande pra gente também. Não foi só colocar as propostas, falar por que votar na gente e no outro não, mas também convencer as pessoas de que elas precisariam ir às urnas, né? E eu falei em vários discursos que se a gente não escolhe, alguém vai escolher por nós, e às vezes pode ser a escolha errada. E eu falo que depois que acaba a política, a campanha, né, não é para quem votou, é para 100% da população que o político tem que trabalhar. Mas para você cobrar com, né, uma propriedade maior, se você foi lá e escolheu, você tem ainda mais, né? Então eu sempre falei, principalmente para os jovens, olha, vocês precisam pensar. Então eu sempre pedia reflexão, eu falava, reflete. Você teve aqui, você tem os dois discursos, você tem a rede social que está mostrando o que um vai fazer, o que o outro está propondo, né? Então, eu pedia sempre reflexão e que as pessoas fossem votar. A gente, infelizmente, aumentou um pouquinho a abstenção, mas eu achei que fosse maior. Eu achei que teria menos eleitores ainda, mas eu acho que a gente conseguiu, de uma certa forma, a gente conseguiu. E eu achei legal, né, que nosso bate-papo chegava... Nós não conseguimos ir em todos os lugares, né? Não fizemos nem os bairros da cidade todos, de caminhada, tudo porque não dava tempo. Mas chegou nas pessoas, porque falou, não, olha, fulano me falou que vocês falaram isso, porque depois que acaba, né? A gente até brinca, tinha mais pessoas lá comemorando com a gente do que voto. Então, na hora que acaba, as pessoas se sentem mais à vontade em aparecer. Sim. E aí algumas pessoas lá mesmo, naquela intensidade da comemoração, chegou e falou, olha, eu ouvi de alguém que vocês iam fazer isso. Olha, sinceramente, não ia votar, mas depois que eu ouvi uma fala de vocês, eu pensei melhor e fui. Então, a gente conseguiu resgatar um pouco aí das pessoas acreditarem. Então, isso foi importante também. E temos que fazer um trabalho bom aí para poder, nessa parte também de incentivo, né? Não só de... eu tentei na Câmara já muito, inclusive eu fazia um trabalho de levar as escolas até a Câmara, né, para poder conhecer, desde os pequenininhos, para eles poderem já se inteirar, né, do que é a política, de como é feito, né, e ter ideias, né, Mônica, de levar também ao gabinete, conhecer a prefeitura, conhecer a prefeita, legal, porque é legal a gente encontra as crianças na rua, assim, elas olham, uma com a mãe delas, fala assim, aí eu fui lá, falei assim, oi, ela... Você que é a vice-prefeita? Eu falei, sou eu. Então, as crianças precisam, né, já ir... E tem em Sales a gente faz isso, né? O prefeito recebia no gabinete, a gente recebia na Câmara. Então, pensar nessa questão do futuro, né? Porque né, a gente sabe como vem caminhando os adolescentes. Eu moro em frente a uma escola estadual, eu moro em frente a ela, eu vejo ali... Você escuta a conversa dos adolescentes quando eles saem ali e falo, gente, a gente precisa... trabalhar bem esses adolescentes. E acho que a gente tem uma ideia legal para isso, para poder, nas próximas, quem sabe a gente diminua aí, sei lá, 90% dessas abstenções. Se a gente convencer a criança, já tá o pai convencido, né? Bem por aí. E não é só isso, eu falo, não é questão de convencer a aceitar, de convencer a votar, é de convencer a ter essa fé na política. Na boa política, na política que constrói, que estrutura serviços públicos. É isso que eu quero construir nessas crianças. Né? Que elas não venham, que elas não cresçam na política do jeitinho. Que elas cresçam nesta política, nessa boa política que hoje leva água na nossa torneira, que vai estruturar os nossos serviços públicos e dar qualidade de vida para o nosso povo. É isso mesmo. Falando de abstenção, aqui em Ribeirão, no segundo turno, dentro do período eleitoral, a gente teve o maior índice proporcional do país de abstenção. É algo que é
complicado. Precisa ser pensado nisso aí. O que está acontecendo, né? Se a turma não está indo votar, alguma coisa está de errado. A política tá desacreditada, né? Bastante. Não tem como. Mas pessoas como vocês estão aí para mudar essa realidade, com toda certeza. Esperamos, né? Sim. E vamos trabalhar para isso. Eu quero que elas compreendam, de fato, como funciona. É igual aqui. Aí você fala para um filho teu, eu não vou comprar isso. Por quê? Não, porque a mãe não tem dinheiro agora, essa não é minha prioridade dentro de casa, né? A gente precisa disso tudo. Então eu quero que a população possa compreender o que a prefeitura nunca levaram isso com esse caráter pedagógico. Que a população entenda por que acontece dessa forma e que assim ela talvez agregue com ideias, porque aí ela entende como é. Né? Porque às vezes elas falam, não faça isso, mas assim não dá, não pode, é ilegal. Então que ela entenda como é, às vezes vão vir muitas novas boas ideias dentro das possibilidades da máquina. Numa cidade pequena como a nossa, dá para entender isso, que as pessoas não conhecem como funciona o poder público, como funciona. Eles comparam muito com o privado, que é o que eles vivem, e precisa de trabalhar isso com a população, porque não entendem mesmo. Você vai falar, eles procuram a gente e acham que, olha, eu preciso disso, quer que faça na hora, o vereador, que nem é do executivo. Eu falei, e essa questão de trabalhar com as crianças é interessante, porque eu ali convivo com as crianças diariamente. Você faz uma campanha de preservar a água. Você dá uma gotinha lá para ele pintar, ele vai para casa. Se ele vê o pai com uma torneira aberta há muito tempo, ele vai cobrar do pai. Então, tem que ir trabalhando aos poucos isso, porque vocês são pais, e vocês sabem como que funciona, que a criança, ela aprende mesmo o que é o certo. Então, a gente precisa trabalhar isso para poder a população ir entendendo, porque é difícil a gente chegar nas pessoas. Às vezes, você fala um posicionamento lá na palavra livre da sessão, você sai na rua ali e o pessoal fala, você tá louca, o que você tá falando? Aí até você explicar, então, de uma forma didática, precisa de chegar até as pessoas como é os serviços públicos. Eu vou puxar um pouco de saída pro nosso lado. Na maioria das vezes, as prefeituras têm um problema sério de comunicação. Seríssimo, porque nunca se deu valor a tudo isso, porque é um investimento, mas pela lei já está ali, você precisa destinar X% para a comunicação. Mas por quê? Justamente para você instruir, para você mostrar o que está sendo feito, para você mostrar, de repente, vai reformar a rua ali agora, vocês não passam aqui hoje não, desvia. E as prefeituras acabam pegando esses recursos e colocando em outro lugar. E a gente sabe que se não tiver uma comunicação boa, não vai. O princípio de tudo, né, é a comunicação. A gente está aqui fazendo comunicação. Então, tendo um bom diálogo aí, mostrando para a população, as coisas funcionam bem também. Mesmo diante de problemas, Sim. né? Porque todo mundo tem problema, né? A população precisa estar bem informada, saber o que está acontecendo para conseguir digerir, né? Tudo isso. É isso que eu defendo. Eles têm que compreender a realidade para agregar com ideias. É isso. Muito bom. Muito bom. Roy, bom demais ter você aqui. Obrigado. Quero que você participe mais vezes aqui comigo. Voltará. Muito bom. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. É uma honra ter vocês aqui, principalmente nesse momento que eu sei que está bastante tumultuado, muitos compromissos, né? Muitas coisas para fazer e vocês conseguiram um tempinho para estar aqui conosco no Podnext. E desde já, quero deixar nossos microfones abertos para vocês durante essa caminhada nova aí que vocês têm pela frente. E daqui um tempinho que vocês voltem para contar como está sendo o trabalho lá na prática. Obrigada, Mônica. Muito obrigada. Agradeço aí mais uma vez essa disposição, nos receber. E também as portas abertas. Pode contar conosco. Contamos com vocês também neste novo desafio. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Natália. Eu também agradeço, esse espaço, que é importantíssimo, para a gente trazer as experiências, e já tenho certeza que a população fica agora com bastante olhos, no que a gente vai fazer, e a forma de comunicação é o caminho para a gente poder se comunicar mesmo com a população. Então, esses espaços a gente, desde o primeiro dia, a Mônica falou, a gente vai em todos que nos convidarem para a gente poder falar que somos abertas, e é isso, o gabinete aberto, a prefeitura aberta, para a gente poder ser transparentes, que isso também foi uma forma da gente, uma das nossas propostas, a transparência, e ficar,
contato sempre com a população. Então, agradeço o espaço, que é importantíssimo para a gente também. Muito bom. Obrigada, Roy, mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Agradeço a presença de vocês também. Eu te agradeço. Muito bom. E assim nós finalizamos mais um episódio do seu Podnext. Hoje entrevistando a Mônica, prefeita, e a Natália, vice-prefeita de Sales Oliveira. Foram eleitas em eleições suplementares agora, este ano, em setembro. Muito obrigada pela sua companhia de sempre. Nós ficamos por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.